Viu o mouse Redragon Griffin, está interessado nele, mas não sabe quais são as especificações ou se ele realmente é bom e vai te atender? Então fica aí nesse vídeo que eu vou te passar os detalhes completos dele, os pontos positivos e negativos, para que você possa assim tomar uma decisão consciente sobre a compra. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro e hoje, como foi falado aí na abertura, eu vou mostrar para vocês as informações completas, se vale a pena ou não, pontos negativos e positivos do meu mouse gamer, o Redragon Griffin. Eu já estou com ele faz aí 1 ano, mas antes disso eu queria passar 2 informações importantes. A primeira é informar para vocês porque que eu sumi por um tempo. Como vocês sabem aí, quem assistiu os shorts viu que é por causa da criação desse cenário que demandou um pouco mais de tempo. Mas como eu informei nos vídeos anteriores e lá nos shorts, eu vou ensinar vocês a fazer um cenário como esse, ou até melhor, gastando muito pouco ou quase nada. Então fica aí, já se inscreve, ativa o sininho para não perder esse vídeo, porque ele vai estar show de bola. Vocês vão ver como o custo vai ser muito abaixo do que vocês imaginam. O segundo é que agora o canal é patrocinado pela loja Incrível. É uma loja de eletrônicos e periféricos especializadas em itens de custo-benefício. Eles trazem mais itens custo-benefício para que você consiga montar um setup bacana e que te atenda sem ter que vender um rim. Então, eu vou deixar o perfil da loja deles aqui embaixo. Tem vários itens show de bola, inclusive alguns deles eu já tenho aqui, como por exemplo esse mouse gamer aqui da InfoKit, que eu vou trazer review para vocês, e tem vários outros itens aqui em cima. É que esse vídeo realmente não dava para mostrar as prateleiras, porque eu preciso mostrar os detalhes do mouse, mas tem vários itens aqui. Então já se inscreve, ativa o sininho para não perder o review desses itens, e eu garanto para vocês que o preço deles é show de bola. A gente vai avaliar agora a qualidade e se vale a pena, né? Olha só a caixinha dele já é show de bola. Achei essa caixinha aqui muito da hora. Mas vamos avaliar a qualidade. Eu vou trazer para vocês todos os pontos e se realmente vale a pena comprar esses itens, beleza? Independente da loja ser patrocinadora do canal ou não, já ficou bem claro que eu só iria fazer os reviews dos itens e falar a verdade sobre eles. Então não tem essa de passar pano não. Inclusive foi uma das coisas que foi ressaltada. A loja ela é bem transparente. E eles informaram que se o item não agradou ou se o item não for de qualidade, eles retiram do catálogo deles. Lógico que a opinião dos clientes e das outras pessoas que eles têm convivência também vai contar. Mas a nossa e aqui do canal também são bem importantes. Então deixem aí embaixo o que vocês acharam, fechou? E não esquece, na descrição tá o link para o perfil deles, para vocês irem lá conferir os itens. Fechou? Deixa eu encaixar aqui antes que ele caia na minha cabeça. Então beleza. Vamos lá, passando agora para o Redragon Griffin. Eu tenho esse mouse há 1 ano mais ou menos, faz isso. Eu utilizei ele bastante, tanto para trabalho como para jogo. Vamos começar pelas especificações, tá? O DPI dele, esse mouse ele possui um DPI de até 5000, ou seja, a velocidade que o cursor se move é muito alta. Você pode configurar tanto pelo botão, que é esse aqui, como também pelo programa. A Redragon disponibiliza o programa para você fazer essas configurações. Ele possui um total de 8 botões, sendo o direito, o esquerdo clicável, esqueci o nome disso aqui, como é que é? É bolinha de rolagem, né? Ele também funciona como um clique, certo? O DPI, o RGB, para mudar a configuração de cores dele, 2 botões laterais, e ele possui um último botão aqui embaixo. Esse botão aqui embaixo, ele serve justamente para você ajustar o DPI. Na verdade aqui está falando que vai a 7200. Será? Eu acho que ele vai até 5000. Bom, eu vou explicar para vocês por que da confusão, tá? Mas aqui você muda o DPI. Aqui em cima você vai mudar as configurações que você colocou no programa, tá? Perdão aí, essa informação foi equivocada, mas aqui você vai mudar as configurações do programa. Mas aqui embaixo você vai mudando o DPI. Fechou? Ele tem um botãozinho aqui, é clicado. Estão ouvindo? Então aqui você muda o DPI. O DPI daqui, ele dá saltos. São saltos pré-configurados lá no programa. E aí você consegue fazer a troca por aqui. Já esse daqui, você configura o próprio DPI dele. Então se você quiser que na primeira configuração ele tenha 5000,
que na segunda configuração ele tenha 2000, que na primeira configuração ele varie entre 3 e 4000, você consegue configurar lá pelo programa, beleza? O cabo nele é de nylon, possuindo também, assim como o teclado, 3 camadas. A primeira camada de dentro são a dos próprios fios, que eles possuem uma camada de revestimento. Por fora tem uma borracha, normalmente encontrada nesse tipo de cabo. E por fora ainda, que a última camada, é nylon e tecido, então deixa ele bem resistente. O Double Injection foi usado aqui também, assim como nas keycaps aqui do teclado. Possui Double Injection nessa parte aqui, que é a parte fosca. Eu acho que eu não estava mostrando para vocês, mas tá bom. É a parte fosca dele. Não marca, para vocês verem, eu já tenho ele está até um pouco empoeirado aqui, mas não tem marcas de dedo, ó. A tinta não sai, não saiu daqui. E eu utilizei ele bastante, como eu falei, tanto para jogo como para trabalho. Então eu trabalhei com ele e no mesmo dia eu jogava. Então aqui essa tinta de cima é muito boa. A parte das laterais tem o antiderrapante, mas tem uma parte lisa. Ele tem um encaixe para a mão direita, certo? Eu não sei qual é, se é destro ou é canhoto, mas é mão direita apenas. Se você tentar usar com a mão esquerda vai ficar esquisito, mas até que tem uma pegada para a mão esquerda, só não é próprio para ela. Nessa parte aqui também possui o antiderrapante, para o seu dedão poder ficar encaixado. A parte do restante da tinta dele, eu não percebi nenhum desgaste. Segundo as informações, o Double Injection é apenas nessa área. Nessas das laterais aqui, ele não possui, mas também não tem desgaste, não tem marca de dedo, não tem aquela falha na tinta que geralmente tem nos mouses. A parte de baixo, ele possui aqui um apoio para deslizar, mas não tanto. Ele possui 2 na parte da frente e um inteiriço na parte de trás. O RGB dele se divide nessa faixa lateral, aqui na partezinha de rolagem, né, na bolinha do mouse. Por aqui, por essa fenda também. E aqui na parte de trás tem um vão maior, beleza? O cabo dele é bem longo. Como vocês podem ver, ele tem 1,50 m. Vem com esse velcrozinho aqui para você poder prender e enrolar, mas eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque utilizar aparelhos eletrônicos com cabo enrolado pode danificar. E o mais importante é isso aqui, ó. Essa bolinha preta. Muita gente não sabe para que isso serve, às vezes até reclama, mas isso daqui é justamente para impedir que o seu mouse sofra uma carga e queime. Então, se vier uma carga por aqui, acima do que o mouse aguenta, em vez de queimar ele, vai queimar isso aqui, ó. Entrada USB padrão, com uma parte aqui um pouco mais alongada, para não ter aquelas dobras que dá geralmente nessa parte, para não danificar o cabo. Beleza? Vamos para as partes positivas e negativas. Vou começar com as partes positivas. O primeiro, como vocês já viram, eu ressaltei, essa parte aqui do Double Injection não tem desgaste nenhum. E, pasmem, eu limpo ele com álcool. Então, álcool 70, né, que normalmente a gente está usando, é o que eu utilizo para limpar ele. E não tem desgaste, mesmo com álcool. E se você tem um pouco de conhecimento e já utilizou, sabe que o álcool 70 danifica até a própria mão. Imagina isso aqui. Então, várias outras superfícies são danificadas, mas ele e o teclado não se danificaram eu passando álcool. Inclusive, a primeira vez eu até fiquei com medo, porque depois eu percebi que eu estava passando álcool 70, né? Beleza. Segunda parte. A tinta da lateral, como eu falei também, ela não fica desbotada, nem fica marca de dedo. Então, toda a parte de tinta dele, dos botões aqui de cima de DPI, são ótimas. Realmente, a pintura desse mouse é incrível. Outra parte positiva são as configurações das teclas, né, dos botões. Você pode configurar ele também lá pelo aplicativo da Redragon, inclusive, como eu falei, do DPI aqui em cima também. Você faz a configuração nele. Então vai ter lá, se eu não me engano, 5 canais de configuração com uma seta, né, para você mexer ali, e você decide qual é a configuração que você quer colocar em cada uma dessas opções.
ele vai mudando de cor. Então quando você está, por exemplo, na verde, você muda. Ele vai mudar aqui para vermelha, e aí essas cores são pré-denominadas lá nessa configuração. Então, o primeiro vai ser da cor vermelha, o segundo vai ser da cor verde, o terceiro vai ser da cor amarela, e assim sucessivamente. Quando você configurar lá, ele vai mudar de cor aqui para indicar em qual DPI está, né? Em qual canal de DPI está. E esse botão de baixo serve para você mudar o DPI ali aleatoriamente. Tem uma pré-configuração, mas eu nunca vi falando sobre isso, nem no próprio aplicativo e nem no manual dele que veio, qual que são, mas eu sempre utilizo esse botão de cima, até porque esse botãozinho de baixo aqui é meio complicado. A parte do RGB dele, ele utiliza o Chroma, que já é ali, padrão da Redragon, é muito bonito, porém tem ressalvas. É um ponto negativo também, que eu vou ressaltar depois. A parte da construção dele, de encaixe na mão, eu sinto que ela é perfeita. Tanto para a pegada mais aberta, né, como para a pegada mais curta. Por exemplo, eu mesmo quando estou trabalhando, eu utilizo a pegada mais aberta. Quando eu estou jogando, eu gosto de utilizar a pegada mais curta. Os botões da lateral, eles ficam em um tamanho perfeito ali para você conseguir apertar sem se perder, sem ter que ir muito com a mão para frente ou muito com a mão para trás. Um teste que eu tenho é que outra pessoa utilizou esse mouse, a pessoa tem uma mão menor do que a minha e também gostou, porém também tem ressalvas. A gente vai falar disso nos pontos negativos. O mais importante desse mouse, na verdade, de questão de benefício, é que você consegue configurar o polling rate. Eu acredito que a maioria das pessoas não saiba o que é isso, mas DPI e polling rate são coisas diferentes. O DPI do mouse é a velocidade que o ponteiro vai se mover, a velocidade na qual o sensor óptico dele vai passar as informações conforme a superfície que você utiliza. Então, por exemplo, o mouse está aqui, eu coloquei lá em 1000 DPI, se eu apenas mover ele um pouco para o lado, ele vai mover, consequentemente, o cursor também no computador. Mas essa distância aqui, ela pode ser variável com DPI. Então eu posso mover ele para o lado desse tanto, estando no 1, na primeira configuração, e lá no computador ele se mover, por exemplo, 5 centímetros. Na terceira configuração eu posso fazer esse movimento e ele pode simplesmente ir de uma ponta do seu monitor a outra. E isso daí é o DPI. Já o polling rate, esse sim é muito importante. Esse é o tempo de resposta do mouse. E esse mouse é configurável. Sabe quando você está jogando lá, por exemplo, Warzone, e você tem a sensação de que você clicou rápido, mas que demorou um tempo para o personagem responder e atirar? Isso daí não é o DPI, é o polling rate. É o tempo de resposta do seu mouse com o computador. O tempo que ele vai passar a informação para o seu computador processar. Ou seja, é muito importante, principalmente se você joga. Esse mouse ele possui a opção de você configurar. O mais alto que ele chega é um polling rate de 1000. Então ele pode chegar ali a 1000 polling rate, mas você pode configurar 500, 300, 100, 50, qualquer valor. Isso é muito importante, porque o mouse que possui uma configuração de polling rate e ele te entrega 1000, ele é um mouse muito bom. É um mouse no qual, assim que você clicar, o seu computador já vai processar a informação. Então, se você trabalha, por exemplo, com design gráfico ou algo do tipo, ele vai te entregar um ótimo resultado. Para jogo, melhor ainda. Então você não tem aquela sensação de que você está morrendo, mas não é por sua habilidade. Isso eu tiro de conclusão porque antes desse mouse eu tinha um que o polling rate dele chegava a 150. Então no jogo eu tinha que prever aonde a pessoa estaria para poder atirar. Porque se eu deixasse para ela chegar no ponto de eu atirar, eu já teria morrido quando o personagem fizesse um movimento para começar a disparar. Então com esse mouse aqui eu percebi que não eram as minhas habilidades, e sim realmente o mouse. Um pouco mais de investimento pode fazer diferença sim. Vamos lá, outro ponto. Ele possui um aplicativo, ele tem um programa para você configurar várias coisas. As teclas aqui, como o macro, o DPI, essa parte do polling rate e o RGB dele.
você também consegue configurar por lá. Ele tem 7 canais, sendo o total iluminado, o que fica piscando apenas as luzes, trocando, literalmente ele pisca as luzes diferentes. Um que tem aquela troca suave de cor, o outro que é o Rainbow, que vai passando todas as cores aqui na sequência, você não percebe ali uma diferença entre uma cor e outra. O último, que no caso é uma das poucas opções que eu utilizo, que é quando você move o mouse apenas, que aí ele acende, e ele possui aquela opção de strobo que deixa você meio zureto das ideias, que você deixa o tempo todo, sabe? Que ele fica piscando ali o tempo todo, deixa a gente tonto até. A outra opção dele é desligado. Então, dá sim para você desligar, pode ficar sossegado. Pontos negativos. Vamos começar? Bora. A mesma coisa que o teclado. Esse cabo, ele é muito bom, ele é rígido, ele é firme, ele não vai quebrar fácil contigo, mas ele é péssimo para você mover o mouse. Como eu falei no vídeo do teclado, o teclado ele fica estático, você não tem costume de ficar movendo o teclado, a não ser que você queira ficar sambando na mesa. Mas o mouse é diferente. Então se você coloca ele, por exemplo, com um fio mais esticado dessa forma, presta atenção na força que você tem que fazer para ele se mover. E ele não move em linha reta justamente por causa do cabo. Ó, vou deixar ele assim, vou fazer um movimento, ó, ele sempre vai para o outro lado. Ó. Ele nunca vai reto. Então quando você está jogando, que você mantém o cabo esticado, às vezes você quer ir para frente, mas o mouse trava. E você não força ele justamente para não usar o cabo. Então o cabo é muito resistente, mas como eu falei, a ressalva é que você tem que deixar uma parte livre, sempre. Então se você for fazer, por exemplo, a organização de cabo, você sempre tem que deixar uma parte assim, para você conseguir mover o mouse para frente e para trás, livremente, para as laterais, sem ele dar aquelas rabetadas que vai para um lado e para o outro, por causa do cabo. Beleza? O RGB. Tem RGB? Tem. Dá para configurar? Dá. Mas é muito limitado. É muito limitado. Você tem lá as opções de cores, e essas opções de cores você tem aquela tabela que possui todas as cores ali, e você consegue mover no cursor e ele vai mudando de cor. Porém, ela não é precisa. Não tem, por exemplo, aquele verde piscina. Você vai passar do verde para o azul e vai estar verde ou azul. A única diferenciação que ele faz é ficar com a cor um pouco mais apagada ou um pouco mais viva. Então, conforme você vai mudando, ele vai apagando o verde e começando com o azul. Não tem uma interação de cor, não tem uma mescla de cor. Por exemplo, uma das cores que eu gostaria de utilizar nele, deixa eu conectar ele aqui rapidinho para vocês verem. 2000 anos depois. Ó, quando ele está iniciando, ele fica nessa cor. Essa é uma das que eu sempre utilizo. Só que se vocês verem na gama de cores que está passando, ele vai passando o roxo, o violeta, o verde piscina que eu falei, o azul bebê, aquele amarelinho mais claro. Isso só acontece nesse modo. Porque nos outros você não consegue configurar, mesmo que seja pelo próprio programa. Não dá para configurar essas cores. Quando você vai tentando passar, o que ele faz é passar de um verde, por exemplo, um verde mais escuro, para um verde mais claro, e aí já começa o azul. Quando realmente era para ter a mescla das cores, não tem. Simplesmente muda. Uma das opções que você pode fazer, que foi o que eu fiz para testar e descobrir que funciona, é que esse mouse ele foi lançado há um certo tempo, e depois, se eu não me engano, de um ano já de lançamento dele, foi lançada a versão branca, que é o White Lunar, ou Lunar White, da Redragon. Ele saiu a linha branca dele. A linha branca possui mais opção de cores. Tem um modelo diferente, mas o programa funciona da mesma forma. Então você pode baixar o programa do branco, né, do Lunar White, e utilizar na versão preta, que funciona e consegue configurar as cores. Inclusive, a cor que eu falei é essa. Essa daqui não tem nele, não tem no programa dele. Só tem no White Lunar, que é o que eu utilizo, porque eu queria essa cor, que é onde eu consigo sincronizar todo o meu computador. Se não é ela,
vai ser simplesmente aqui no Rainbow para sempre. Rainbow, 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 e é isso aí. Entendeu? Lá no programa você não consegue configurar. Até no próprio White Lunar, você não consegue configurar um laranja, por exemplo. Não funciona. Ele não tem uma mescla de cores como o que está passando aqui. Se vocês verem aqui passa um laranja, aqui passa um violeta, aqui passa um azul bebê, aqui passa um verde piscina, mas lá no programa não possui essas opções. E aí é que entra a questão. Se no White Lunar conseguiram configurar para aparecer esse azul bebê aqui, por que que no dele, e no caso das outras cores que são mesclas, não conseguiram configurar? Esse é outro ponto negativo. A Redragon possui ótimos produtos, ótimos mesmo, porém eles importam os programas. Sim, os programas, acredito que assim como as peças, são importados da China. Esses programas, eles não têm configurações excelentes, nenhum deles. Você pode pegar a linha mais top da Redragon, que mesmo assim, esse programa vai ser feito de uma forma que não condiz com o produto. Se você pegar esse mouse, por exemplo, custando 119, 120 reais, que é um preço, como eu falei, intermediário a avançado, o programa dele era para ser excelente também, pois se compramos algo com um RGB, com o Chroma, né, que é uma das melhores tecnologias que tem para RGB hoje, e eles não conseguem desenvolver um bom programa para isso, não faz sentido. Está sendo desperdiçado. Assim como o teclado também. O programa do teclado, eu esqueci de dizer, mas ele também não mostra todas as cores. O do teclado ainda é um pouco pior, tá? Porque ele não tem a versão Lunar White, só dá para utilizar a versão dele mesmo, que é a própria, e lá você nem tem aquela roda de cores para poder utilizar. Você só tem as cores que já estão lá e você apenas clica nela e vai mudando. Você não escolhe qual é realmente a cor que você quer. Esse daqui tem essa opção, mas também não funciona. Como eu disse, você tem que utilizar o de outro programa. Aí, novamente, outro ponto negativo. Como os programas deles são importados da China, programas como o RGB Fusion, qual é que é o nome do outro? Esqueci. Aí, programas como o RGB Fusion não tem a opção da Redragon, justamente pelo programa deles ser importado. Não tem como fazer uma sincronia com o seu PC completo se você tiver algum item da Redragon, porque não é aceito. E isso também, assim, cai no nível. Vamos sair do RGB, né? Nem vamos falar do Aura Sync, de outros. Vamos descer o nível. Aqueles programas que tem fonte não, tem código fonte aberto. Que são programas que você pode simplesmente entrar lá, geralmente são do GitHub, e você consegue acrescentar e fazer uma sincronia perfeita no seu computador. Também não funciona por causa desses programas. Então, você não vai conseguir utilizar outro programa e você não vai conseguir utilizar programas que são de código aberto para fazer a configuração e setar eles ali para fazer uma sincronia. Beleza? Ponto negativo sobre a construção do mouse. Como eu falei, uma pessoa com a mão menor conseguiu utilizar, porém, até para mim e para essa pessoa, teve um ponto que foi destacado aqui, que é péssimo, de verdade. Imagina que você está lá jogando, tá? Normalmente. Esse primeiro botão aqui, ó, como vocês puderam ver, ele é do RGB, ó. Ele só muda o RGB. Então, se você está jogando, só mexe na iluminação. Se você está jogando, não faz a menor diferença. Porém, esse outro aqui, ó, esse botão é do DPI. Ele tem um problema, porque ele fica um pouco acima do botão do RGB. Se você coloca a pegada mais aberta, você no meio do jogo vai mudar o DPI. Então, se você estiver lá no DPI no máximo, lá, arrebentando, movendo pouco o mouse e conseguindo fazer grandes movimentos no computador, você vai apertar isso daqui e ele vai voltar para o zero. Aí você vai ficar 2 horas ali tentando mover e vai achar que o seu PC está quebrado, mas não está. É porque você apertou esse botão. Então ele ficou um pouco mal posicionado em comparação, por exemplo, a esse outro aqui, que ele encaixa perfeitamente e aperta-se poucas vezes sem querer.
Mas esse daqui acontece muito. Então, você vai ter essa mudança de DPI no meio do jogo. Você tem que começar a se adaptar para ter uma pegada um pouco mais aberta, pelo menos nos 2 dedos aqui, o indicador e o médio, para que não aperte esses botões, ou colocar a palma da mão um pouco mais para trás. Isso daí eu acho que é um erro de construção um pouco grave, porque ao alterar o DPI, você altera literalmente o que você consegue fazer no computador. Então, digamos que se você esteja fazendo um trabalho, você vai alterar o DPI, pode ter algum erro ali no que você está fazendo. Essa é a única falha grave que eu vi nele. E lógico, o cabo, que não tem como, de verdade. É impressionante como isso daqui é rígido. Ponto negativo referente à construção do mouse também. Isso aqui é bom? É bom? Funciona? Funciona. Não sai a tinta? Não sai a tinta. Mas para você limpar esses vãos aqui, você vai sofrer. Porque se vocês verem, além do vão que ele tem aqui, que é a parte que parece uma colmeia, ele tem um mini vão em cima. Não sei se vocês conseguem ver. Acho que aqui dá para ver melhor. Ele tem um mini vão em cima, que esse vãozinho sim entra muita sujeira. Parece que toda a sujeira da tua casa vem parar aqui. E assim, é péssimo de limpar. Você fala, mas aí é só você pegar um palitinho de dente, alguma coisa. Também, você pega um palito de dente e cutuca aqui. Mas o palito de dente quebra a ponta e fica lá. Porque essa parte ela é aberta para lá para dentro. Ela não é fechada. Ela não é lacrada. Só um vãozinho. Ela tem uma abertura lá para dentro. E aí você vai só colocando ponta de palito de dente. Poderia ser só a parte do antiderrapante que não teria problema nenhum. Essa vala aqui ao redor dele não influencia em nada. Sobre a iluminação, nada a se falar. Ela é incrível, como vocês podem ver. Exceto por essas partezinhas aqui, que de vez em quando você percebe que a cor está um pouco mais fraca, mas não é lá muita coisa. Ele não é muito pesado, mas também não é leve. Ele tem um peso bom, sabe? Ele é bem balanceado. Ele possui sim pesos aqui dentro, dá para você abrir e retirar, assim como dá para você abrir e colocar um pouco mais de peso aqui, beleza? Bom, esse é o Redragon Griffin. Pessoal, eu quero pedir a vocês uma ajuda, por favor, inscrevam-se no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou do mouse, se você pretende comprar. Eu sei que todos os youtubers, todo mundo que está nessa plataforma pede isso, mas é que realmente é muito importante. Vocês me ajudam a crescer e trazer conteúdo melhor. E assim eu consigo saber também se vocês estão gostando dos vídeos e até saber quais são os próximos vídeos que eu vou fazer. Lembrando, patrocinador desse vídeo é uma loja incrível. É uma loja especializada em periféricos e eletrônicos e sempre de custo-benefício, para poder ajudar você a montar o seu setup e ele ficar incrível, beleza? Então não esquece, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e se inscreve, cara. Cada inscrição de vocês eu acompanho e eu garanto para vocês que eu fico muito feliz. Cada uma das inscrições. Ao contrário de canais grandes que os caras nem olham mais. Então, muito obrigado pelo carinho. Somos 37 PC Gamers. Eu agradeço demais aí as inscrições. Fiquem com Deus e até a próxima.